Cristo Supremo. A supremacia de Cristo é a mensagem do livro de Hebreus. Nós temos sido edificados por este livro já há alguns domingos. Vamos continuar hoje novamente, ouvindo e recebendo a palavra de Deus em Hebreus. A supremacia de Cristo. Vamos hoje focar em Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Hebreus 5, 1 a 10. É Cristo realmente supremo ou não? É Ele supremo, podemos dizer que Hebreus está certo, ou o nosso tema, supremacia de Cristo para Hebreus, está certo. Há um verso que responde a isto, no capítulo 1, verso 3, antes do nosso texto desta manhã. Ouçamos esse verso, diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este é simplesmente nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso texto desta manhã, em Hebreus, então capítulo 5, vamos focar a partir do verso 1. Mas há um contexto aqui que pode nos ajudar melhor na compreensão, se nós voltarmos até ao verso 14 do capítulo 4. Então quero começar com o capítulo 4, verso 14. E agora, então, vamos ouvir a palavra e vamos recebê-la de coração aberto, que o Senhor nos firme nas suas verdades seguras, então, e eternas. Diz a palavra assim, 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte,
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. 45 pontes, numa média de 30 metros cada uma. Esta foi a obra de um homem chamado Armond Parker, cidadão norte-americano. Ele ouviu falar de um drama que acontecia no Quênia, no país do Quênia, lá na África, um país com muitos rios e também com o interior bem atrasado, não desenvolvido, e ali então muitas vilas, pessoas vivendo, e acontecia uma tragédia de forma muito repetitiva. Pessoas morriam na travessia dos rios, na enchente dos rios, e ele se comoveu com este fato e resolveu fazer algo. E começou a levantar fundos e construiu 45 pontes sobre diversos lugares onde as pessoas cruzavam rios. O custo foi por volta de $6.000 cada uma. Grande esforço do Sr. Parker. E ele explica por quê. Pontes são maravilhosas, diz ele. Pontes significam o fim de barreiras. Pontes significam o fim de morte, perigo. E então, pontes significam a remoção destas coisas, propiciando conexão segura entre as pessoas. Uma conexão em alegria e em paz entre as pessoas. Nós temos a palavra religião, que vem do latim. Sabemos que a palavra do latim que nos deu religião é religare. E aí nós entendemos, ouvindo no latim, religare, já um pouco mais o sentido de religião. Religar, isto é, ligar novamente, religar. Religião é sobre isto. É sobre a grande ponte, a grande conexão que o ser humano quer e precisa ter. Por quê? Porque ele está diante do grande perigo. Ele conhece seu estado desesperançoso. O ser humano sabe que ele é culpado, que ele é fracassado. O ser humano sente um anseio muito grande por poder contactar o eterno e a divindade. Por isso, a humanidade é marcada pelo religar, religião, a busca de uma ponte que possa transpor-se sobre o pecado, o fracasso e a destruição, e então levar o ser humano ao encontro com Deus. E aí estão as religiões nas suas muitas formas, lutando e lutando para construir uma ponte. E você pega a cartilha das religiões e você vai ver que é uma carga pesadíssima. Tudo a cumprir-se constantemente. E nessas cartilhas nunca há uma chave que diga ao ser humano, você chegou lá. Fica sempre num porvir. E o ser humano então caminha assim nesta vida. Inclusive aquelas que nos oferecem a ideia da reencarnação, porque é fato que o ser humano vive e não chega lá, então novas vidas, ou uma volta a este mundo, daria uma esperança de que um dia alguém chegaria lá. É a luta do coração humano. Fala-se em ateísmo. Existe nos nossos dias aqueles que se confessam ateus em grandes grupos, mas a maioria da população do mundo foi e é religiosa.
há um anseio no coração humano, o ser humano sabe que há uma dificuldade profunda nele, e há uma necessidade do eterno, sem o qual o seu espírito e o seu íntimo nunca estará satisfeito. E então, aí estão as religiões, pontes. E é sobre isto que esse texto nos fala em Hebreus. O verso 1 já diz, falando do sumo sacerdote, ele é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões com Deus. Escolhido dentre os homens, representa os homens, os seres humanos, diante de Deus, nas suas questões com Deus. O sacerdote, então, é esse que se coloca entre Deus e o ser humano. E o sumo sacerdote faz isto de uma forma especial e suprema. Esta conexão nós encontramos no Velho Testamento, antes de Cristo, lá no templo em Jerusalém, onde a presença e a glória de Deus se manifestava. Encontramos ali os muitos sacerdotes que exerciam essa atividade, oferecendo os sacrifícios pelo povo, traziam cordeiros que eram sacrificados, mas havia o sumo sacerdote, o principal, e ele era o líder dos sacerdotes. Mas no templo havia, então, entre as suas dependências, uma especial, uma sala especial, chamada Santos dos Santos, onde, então, seria o lugar da presença da glória de Deus, do peso de quem Deus é, estava ali. E o sumo sacerdote, somente ele, não os outros sacerdotes, adentrava aquele lugar uma vez por ano, o dia do perdão, dia da misericórdia, e apresentava ali ao sangue de cordeiros em favor dele mesmo como pecador e também do seu povo. Isto antes de Jesus Cristo. Mas agora vem Jesus Cristo. Os sacerdotes, o sumo sacerdote em particular, e todo o sacrifício eram, segundo Hebreus, apenas um tipo, uma sombra da realidade que seria Jesus Cristo. Apontavam, falavam, preanunciavam a vinda do sumo sacerdote, que seria a realização plena deste sacerdócio, e que seria também o cordeiro sacrificado de forma definitiva e plena. Então, a religião toda baseada lá no Velho Testamento, na ação desses sacerdotes, do sacrifício de cordeiros, era apenas um tipo do antitipo que é Jesus Cristo, em quem tudo isto se cumpre. E ele então é quem é este mediador pleno, segundo esse texto. Não mediador parcial, não um mediador temporal, mas um mediador pleno, no sentido de tempo, no sentido de obra, de poder, daquilo que ele faz. Você entende que Jesus Cristo é o mediador pleno? Onde você vai se socorrer? Em que ponte você vai descansar para transpor o perigo, a condenação no pecado, do mal, do maligno deste mundo? E em que ponte você vai caminhar para saber que você transpôs esse estado de dívida, de fracasso moral e que chegou à presença de Deus em paz e alegria? Qual é a ponte? Aqui está Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, o mediador pleno. Note a qualificação de Jesus Cristo como mediador, uma qualificação superior acima, mas no sentido de que é único, superior ao máximo, é a realização plena do sacerdócio, tremenda qualificação. O texto diz no verso 4 que o sumo sacerdote precisava ser chamado por Deus. A instituição do sacerdócio, que existia, praticados nos dias de Jesus Cristo, remonta a muitos séculos antes de Cristo. Vamos chegar a Moisés, 1400 anos antes de Cristo, quando o sacerdócio foi instituído, especialmente o sumo sacerdote. Quem foi o primeiro sumo sacerdote na história de Israel? O irmão de Moisés, chamado Arão, que surge aqui no texto que nós lemos. Depois, então,
ele falece, muitos sumos sacerdotes vão acontecendo na história de Israel. Mas nenhum deles se levantou por si mesmo, nem mesmo Arão. Arão foi constituído o primeiro sumo sacerdote, porque Deus o apontou para isto. E então ele está dizendo que Jesus Cristo é este sumo sacerdote por um apontamento de Deus, um apontamento divino. Mas um apontamento divino diferente dos outros. Há um impacto, e há um papel, e há uma capacitação que extrapola todos os sumos sacerdotes que já existiram. Ele é chamado de Cristo no verso 5. No texto que nós lemos, tanto no capítulo 4 como aqui no capítulo 5, 2 vezes aparece a palavra, o nome Jesus, que quando é usado está se referindo à pessoa humana. A pessoa humana, aquele que foi um de nós e como nós. Mas, aqui no verso 5, ao invés de Jesus, aparece a palavra Cristo. Cristo. Nós falamos de Jesus Cristo e ficamos pensando muitas vezes que Cristo é um tipo de um sobrenome. Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome. Não, Cristo é título. Cristo é título. É o termo que significa o Messias. O Messias. E Messias, lá no hebraico, quer dizer o ungido. E Cristo vem do grego, que quer dizer a mesma coisa. O ungido. No Velho Testamento havia a prática da unção, quando alguém era escolhido por Deus para uma dada tarefa. Reis, sacerdotes, o momento oficial, quando então a capacitação de Deus viria sobre ele, o derramar do óleo sobre a cabeça. Aí então havia a unção. Então há na história do Velho Testamento, Messias do sentido menor. Agora vem o Messias com um artigo definido. Ele é o único, ele é o Cristo. Jesus Cristo é o Cristo, o Messias. E quando nós olhamos o Velho Testamento, vamos encontrar essa figura nos profetas e até nos livros históricos, numa promessa que haveria de vir o Cristo, haveria de vir o Messias. E agora o texto diz que Jesus é o Cristo, é Ele. Ele então tem essa qualificação superior. E quando nós lemos sobre o Messias no Velho Testamento, nós encontramos que, além de ser essa figura definida, profetizada, haveria de ser alguém divino. Jesus é o Cristo, diz o texto. Que qualificação tem esse sumo sacerdote? Tremenda, superior. O apontamento divino dele é afirmado aqui em Hebreus. Meu filho, hoje te gerei, meu filho. Citando o Salmo 2, verso 7, Hebreus aponta que aquele salmo era uma profecia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque no salmo é Deus falando a Davi, meu filho, hoje te gerei. O verso 8 diz aqui no nosso texto, embora sendo filho, vai apresentar o fato que nos desconcerta, que ele sofreu como um de nós, sendo filho de Deus, embora sendo filho, sofreu. Mas enfim, ele é o Filho de Deus, não aqui um dos filhos, como eu e você somos nele, através da adoção em Cristo, mas o Filho no sentido único. No Salmo 2, verso 7, que ele cita aqui, esta palavra para a coroação de Davi, e Deus falando diz, hoje você é meu filho, hoje eu te gerei, hoje eu te gerei. O que quer dizer esse texto com gerei? Não se trata de paternidade, que no dia da coroação, então Deus gerou Davi. Não, é um uso figurativo para apontamento, porque no dia da coroação, Davi já foi gerado. Quando ele é coroado, já está na sua fase adulta. Então, quando diz hoje te gerei, isto é, estou lhe apontando como filho. Mas Davi também é um tipo do antitipo Jesus Cristo. Davi, nas Escrituras, é uma figura daquele que haveria de vir. Davi era o rei,
haveria de vir o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Por isso que Jesus é chamado, às vezes no Evangelho, de Filho de Davi. Filho de Davi. Mas então o Salmo que falava de Davi, na verdade, está dizendo aqui, Hebreus, era uma profecia de Jesus Cristo. E realmente, quando nós lemos sobre Davi nas Escrituras, nós vamos encontrar dimensões que não poderiam ser vividas por um ser humano como ele, que era igual eu e você. Há nas Escrituras sempre uma fala de que o reino dele seria eterno. Isso tudo se cumpre em Jesus Cristo. Quando em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse termo unigênito não é gerado, esse gênito aí não é gerado, mas no original é gênero e não gerado. Único, unigênito, único em gênero, porque ele é divino, não há outro igual a ele. Não que ele foi gerado por Deus, Jesus Cristo teve um começo, ele mesmo é divino, mas ele se manifesta na forma da Trindade como o Cristo, então único em tipo, em gênero, porque ele é divino. Enfim, aqui está o Salmo 2 falando deste apontamento divino. Você é meu filho, hoje eu te gerei. E no verso 6 e depois do verso 10, ele vai falar sobre Melquisedeque, outra figura do Velho Testamento que é um tipo também. Melquisedeque aparece no capítulo 14 de Gênesis. Deus levantou Abraão, chamou Abraão para dele formar Israel, e Deus disse a ele: você vai se tornar uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto é, profetizando que através de Abraão, formação de Israel, viria Jesus Cristo. E há um momento ali na vida de Abraão, quando ele vai a este rei de Salém, chamado Melquisedeque, que era também um sacerdote, diz Gênesis, do Deus Altíssimo, Elion. E vai então Abraão a ele levar a sua oferta. É ali uma figura daquilo que Jesus Cristo seria. Melquisedeque é muito antes de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Melquisedeque não era judeu, porque ainda não existia nem o povo de Israel. Abraão era uma família apenas. E agora, Abraão vai a Melquisedeque. Melquisedeque, então, foi um sacerdote diferente de Arão. Arão teve sucessores. Melquisedeque não. Por isso ele vai falar que Jesus Cristo é um sumo sacerdote na ordem, e aí ordem não de sucessão, mas de tipo, no tipo de Melquisedeque. Por isso vai dizer para sempre. Você será um sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, isto é, para sempre. Ele está citando o Salmo 110, verso 4, que também é um salmo messiânico, que fala de Jesus Cristo. Salmo escrito séculos antes de Cristo, apontando para ele. Um dos salmos messiânicos, Salmo 110, que diz lá, então falando do rei em Israel, mas aí, na verdade, falando em Jesus Cristo, o cumprimento desta verdade. Enfim, Jesus Cristo não é alguém que surge do nada, como os fundadores de religião o são ou foram. Lá está o sujeito e um belo dia na sua vida adulta ele começa a ter certas visões, entendimentos e propõe algumas coisas e vira uma religião. Não sabia quando nasceu, não sabia disso quando era criança. Na fase adulta. Jesus Cristo não nasce numa bolha. Ele é todo um cumprimento de Israel, da sua história, de todo o culto, de toda a liturgia profética através dos séculos. É o aguardado, é o esperado, é o anunciado. Então, uma obra divina. É alguém que vem no cumprimento da história da salvação que Deus escreve na humanidade.
a partir da queda do ser humano em Gênesis. Mas aí está ele, então com essa qualificação superior, aquele que é chamado por Deus, mas num chamado que é superior e diferente do chamado que foi dado aos outros sumos sacerdotes e até sacerdotes. Todo um apontamento divino, ele é filho, ele é aquele que então se torna rei e sacerdote na forma de Melquisedeque para sempre, para sempre. Então será ele, e então sendo ele, sempre ele, mais ninguém. Mediador pleno, porque tem a qualificação superior. Mas quando olhamos as qualificações dele, nós vemos que nessas qualificações, ele não é um de nós nelas. Ele é distinto de nós, distinto de uma forma superior. Porém, este mediador é pleno porque não somente ele tem a qualificação superior por você, mas ele também é este da identificação total com você e comigo e com todo ser humano falho e pecador que carece da ponte para então poder chegar à presença de Deus. Essa identificação total dele. O texto diz que o sumo sacerdote era escolhido dentre os homens. Verso 1, escolhido dentre os homens. E assim é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mistério do Deus encarnado. Em Belém, no Natal, nasce o Cristo, o Messias, o prometido, o sumo sacerdote. Vem ser mais um dentre os homens. Sim, com uma qualificação distinta dos seres humanos, mas ao mesmo tempo sendo um com os homens, porque assim o sumo sacerdote deve ser, porque ele é escolhido entre os homens para representá-los diante de Deus. Ele precisa ser um dos seres humanos, ele é totalmente identificado conosco, ele é solidário, ele vem para andar nos nossos caminhos, ele andou nos nossos caminhos, nas nossas lutas, nos nossos dramas, e ele andou até o drama da morte, totalmente identificado conosco. Diz que ele era sujeito à fraqueza, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote, aí implícito que Jesus também estaria sujeito à fraqueza no verso 2. Mas note bem, diz o texto, e assim é estabelecido lá em Levíticos 16. Levíticos 16 é a que rege, orienta o que deveria ser o dia do perdão, Yom Kippur, quando o sumo sacerdote adentrava os santos dos santos. E lá diz que o sumo sacerdote, quando entrava no santos dos santos para oferecer então o sangue, aspergir o sangue do cordeiro em favor do povo, ele precisava oferecer primeiramente em favor dele mesmo, porque ele também era pecador. Jesus Cristo se identifica conosco, ele é um dentre os homens, ele foi sujeito à fraqueza como eu e você, mas diz o texto no verso 15, no capítulo 4, sem pecado, sem pecado. Como o sumo sacerdote é um de nós, identificado e solidário, lutou com as fraquezas, porém nunca caiu, nunca cedeu. Dos momentos clássicos é logo o início do ministério dele. Logo após o batismo, ele vai ao deserto para um tempo de jejum e oração, e lá em Mateus 4 nos narra como ele foi tentado ali pelo maligno, mas sem pecado. Com um de nós, como nós, mas sem pecado. Por isso, um mediador pleno, porque ainda que um de nós e por nós não era devedor como nós, ele pode ser o mediador, ele não deve de si mesmo, e ele pode então tomar a nossa dívida sobre ele, e ele o fez na cruz. Identificação total, que ele passa inclusive pelo aperfeiçoamento através do sofrimento. O que é que isto quer dizer? Diz o texto que ele aprendeu, não no sentido de que ele era ignorante das coisas, como eu e você, precisamos aprender. Mas aqui a ideia é de que
nele se cumpriu, ele viveu, submeteu-se àquilo que a palavra de Deus tinha para ele em sua missão como Cristo, o servo sofredor, que haveria de ser um de nós, e como canta lá Isaías 53, 700 anos de Cristo, ele levou sobre si a nossa culpa. Ele foi como uma ovelha levada ao matadouro. Servo sofredor, era um homem de dores, diz Isaías 53. Enfim, aí está ele então nesse sofrimento perfeito de submissão. Reverente submissão, diz o texto. Reverente submissão. Ele aceitou passar por tudo isso, tudo que a palavra tinha para o Messias, ele abraçou, viveu, experimentou, identificado conosco. Essa identificação então total daquele que se tornou solidário, se tornou um de nós, por nós, para ser o nosso sumo sacerdote, o mediador pleno. Ele ofereceu orações com lágrimas, diz aqui o verso 7. Orações com lágrimas, às vezes... Já me fizeram a pergunta, Jesus Cristo riu, ele ria alguma vez? O Evangelho não nos fala se Jesus riu ou não riu, se ele tinha momentos de descontração. Certamente que tinha, porque ele era um de nós. E como um de nós, todos nós temos esses momentos. São menores na vida, porque a maior parte dos nossos momentos não são de descontração, de riso, mas de peso, de dificuldades, desafios. Por que o Evangelho não fala sobre o momento que Jesus possa ter rido? Porque é irrelevante para o que nós precisamos saber. Nós precisamos saber de um sumo sacerdote que se identifica conosco até o ponto de oferecer orações com lágrimas. Isso nós precisamos. Para a obra do Messias, o que é relevante, o que é importante é essa identificação conosco nas nossas lutas e nossas fraquezas. Um momento singular que o Evangelho nos dá destas orações de Jesus Cristo é quando ele está no Getsemane, não é verdade? Na noite da sua prisão, e ele convida 3 de seus discípulos para se retirarem com ele naquela colina e orar. Ele diz, a minha alma, não é? Está então triste até a morte. E diz que ele clama ao Pai, e ao ponto até de sangrar, no seu momento ali difícil, que luta tremenda, orações com lágrimas. Ali ele está diante da morte. É um de nós. Certamente Jesus Cristo teve muitos momentos de oração angustiante, porque ele era o homem de dores, ele andou sabendo de quem ele era, porque ele vinha, ele tinha pleno conhecimento de quão fracassado e falho é o ser humano, e que estava sobre ele tudo isto. Orações difíceis certamente subiram aos céus, Getsemane é uma delas, mas é este então, identificado totalmente comigo e você, na nossa caminhada difícil, nas nossas lutas, nas nossas fraquezas. Jesus Cristo andou em tudo isto. Ele é o mediador pleno, porque ele é um de nós. E um de nós, mas também com a qualificação superior. E aí vem então a obra dele, a mediação dele. A mediação deste qualificado de uma forma superior, a mediação deste que é um de nós, identificado, solidário conosco, totalmente. Vem o efeito eterno. Vem a mediação plena, que então é eterna, na ordem de Melquisedeque, é para sempre. Diz o verso 9, que ele é a fonte de salvação eterna. Ele não é alguém que aponta a salvação. Ele é a fonte da salvação. Não é que ele soube sobre salvação, eu vou dizer para vocês o que é, depois vocês vão atrás. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus Cristo. Ele é a fonte de salvação, a salvação emana dele. Ele é o mediador pleno, que foi um de nós, ainda que filho de Deus,
ainda que Cristo também andou nos nossos caminhos doloridos e foi até a morte por nós. Por isso Ele é a fonte de salvação. É dele que jorra a salvação e de mais ninguém. Ele é o mediador pleno. Quem mais poderia ir por nós e ser o nosso sumo sacerdote? Ninguém mais. Teria que ser alguém que fosse um de nós, mas sem a culpa, sem pecado, para que pudesse responder pelo nosso, não tivesse uma dívida própria. E então também precisaria ser alguém divino. Ele é este que conecta então nós com o Pai, traz a salvação, mas a salvação é eterna. Por isso, um sacerdote para sempre. Não haverá outro Cristo, Deus não virá novamente ao mundo, um novo Natal não vai acontecer. Uma vez foi suficiente porque é pleno. A obra de Deus em Cristo não deixa nada faltando, não precisa ser completado por ninguém, não precisa da cooperaçãozinha de nenhum ser humano. É plena, é salvação eterna na ordem de Melquisedeque para sempre. E eu já citei que o texto fala que Jesus aprendeu, isto é, ele aprendeu no sentido de ser obediente à palavra de Deus, até a paixão, a morte dele. E diz o texto que o sumo sacerdote oferece sacrifícios vicários. Assim era feito no templo, no Velho Testamento. E Jesus Cristo é esse sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício vicário por nós, então, de uma vez por todas, é fonte de salvação eterna. Mas o texto diz que o sumo sacerdote, por ser um dos homens, ao representá-los diante de Deus, ele se compadece dos homens, porque ele é um, entre os seres humanos, ele é mais um. Jesus Cristo também foi, mas sem pecado. Então ele pode se compadecer de nós, como diz o verso 2. Essa palavra compadecer é uma palavra interessante aqui, não é a palavra ser simpático ou ser solidário conosco, mas da atitude de gentileza, cuidado, ternura em tratar conosco. Jesus Cristo vai dizer em Mateus 11, 29, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para suas almas. No coração de Cristo, gentil e mansidão, ali nós encontramos descanso para as nossas almas, porque nós sabemos que Ele nos trata com esse carinho, com esse amor, com esse cuidado. Um efeito eterno. Salvos para sempre, na mediação plena de Jesus Cristo. E ali encontramos descanso para as nossas almas. Jesus Cristo é o mediador pleno. Jesus Cristo é o mediador pleno. Podemos trazer uma nuance aqui para entendermos bem isto. Nós cremos em intercessão. A Bíblia ensina a intercessão. Orarmos uns pelos outros. Mas dentro da nossa limitação humana. Se eu souber por alguém, por terceiros, que lá no Japão tem uma pessoa cristã, discípulo de Cristo, de uma vida íntegra e que leva a sério a vida com Deus, eu, no meu momento de dificuldade, penso, vou pedir para esse cidadão no Japão orar por mim. E aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar para ele, para que ele ore para Deus. Não vai chegar nada a ele. Nada. A nossa intercessão tem limites. É uma intercessão humana de quem não tem a qualificação superior como Jesus Cristo. Não somos o Cristo. Nós podemos interceder e devemos uns pelos outros na medida da nossa limitação humana. Eu vou orar para que Pedro, o apóstolo Pedro, que já está lá com Cristo, para que ele me ouça, ele me ouvindo, fale com Jesus Cristo. Então eu vou orar, um outro vai orar lá na França, a Pedro também, e outro vai orar lá no Oriente Médio, e Pedro vai ouvir todo mundo. Então Pedro tem
a qualificação, o atributo da onisciência. Pode ouvir a todos, em todos os lugares ao mesmo tempo? Não! Pedro é humano. Onisciência só Deus tem. Só Deus tem. E então, nesse mediador, nós temos exatamente isto. Muito humano, muito divino. Muito humano, muito divino. Ser intercessor é uma coisa e Jesus Cristo é o nosso intercessor, sim, mas Ele é mais, Ele é o mediador, Ele é a ponte. Eu não sou a ponte, nenhum outro ser humano é a ponte, por melhor que tenha sido esse ser humano. O texto é claro, só Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e Ele é a fonte de salvação eterna. E o texto diz claramente para nós nos aproximarmos dEle, com confiança, que Ele tem compaixão. Jesus Cristo é meio fechadão, Ele não ouve, precisa alguém ir lá falar com Ele por mim. De onde se tirou essa ideia? Olha o Evangelho, olha as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, esse sacerdote, sumo sacerdote por nós, eternamente, com compaixão, e que cuida de nós e foi por nós até a morte. Quanto mais eu estudo a palavra e conheço Jesus Cristo, mais eu entendo que ninguém precisa tomar qualquer parte na minha mediação. Ele é minha ponte suficiente, plena para sempre. Ele fez tudo que era necessário e que só Ele podia fazer. Ele é o mediador pleno. Não deixa nada faltando. Ninguém precisa completar. Nós haveremos de interceder uns pelos outros, dentro da nossa limitação humana, sim. Mas a nossa intercessão é na mediação de Jesus Cristo. Eu vou orar por você, você vai orar por mim, confiando que na sua mediação, na minha não, a nossa intercessão é mediada por Jesus Cristo. E Ele então é a mediação plena. Você conhece esse mediador pleno, Ele é o seu mediador. O maior ajuntamento religioso, dizem, na face da terra, acontece na Índia, num lugar chamado Kumbh Mela. Diz que de cada 4 anos acontece essa celebração e ajunta ali por volta de 10 milhões de pessoas na região. É uma celebração da religião hindu. De onde surgiu essa celebração? Lá na mitologia hindu, a história de que os deuses lutaram entre si, disputando o néctar divino. E que nessa disputa e sacudir desse néctar, provavelmente, 4 gotas caíram em 4 lugares naquela região. 4 gotinhas do néctar divino. E ali há alguns rios, inclusive o rio Ganges. E o néctar caiu ali. Então, cada 4 anos, cerca de 10 milhões, e dizem que custa isso aí tudo, quando soma todas as despesas de todo mundo, etc., por volta de 210 milhões de dólares. Tanta gente. E a questão toda é esta. Como ali caiu algumas gotas do néctar divino, porque os deuses se desentenderam, se alguém der um mergulho num daqueles rios, tem a purificação dos pecados. A humanidade precisa de um mediador. Ela busca um mediador. E enquanto ela não encontra a mediação plena, fica entregue a todo tipo de coisa equivocada, estranha, insuficiente. Qual é a minha mediação? A meditação. Qual é a minha mediação? Cristais. Qual é a minha mediação? Florais. Qual é a minha mediação? Algum guru humano que eu estou seguindo? Que pela graça de Deus possamos todos dizer não, não, não. Jesus Cristo é meu mediador pleno para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, trate suas culpas e fracassos, que você conhece muito bem e Deus conhece melhor. Trate como? Na provisão da mediação plena de Cristo.
E enquanto não encontrarmos esta ponte, essa mediação, vamos nos angustiar, nos agonizar, ou vamos sublimar algo tremendo e dolorido em nós, até que descansemos em Cristo Jesus. Vamos orar.